Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Agora é a Hora. Hoje estamos no episódio 62. Quero agradecer a sua audiência, os seus compartilhamentos, os comentários, o engajamento aqui no meu canal. E é claro, mais uma vez, falando de autoconhecimento e trazendo para você ferramentas muito poderosas de comunicação para você se desenvolver melhor. Porque a comunicação ela está intimamente ligada a você se conhecer, é a sua expressão, é a maneira como você mostra para as pessoas quem você é. E por conta disso eu trouxe uma profissional muito qualificada, especialista no assunto, fonoaudióloga, Tatiana Leal. Ela tem experiência de 25 anos e ela é especialista em pessoas com autismo. E ela é CEO da clínica Comunique. Tatiana, muito obrigada pela tua participação aqui no Agora é a Hora. Olá, eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui, poder ajudar, poder colaborar para que as pessoas possam se comunicar melhor. Exatamente. E, gente, eu já gravei com vocês, já trouxe outras profissionais para a gente falar sobre comunicação, o quanto que a comunicação é importante. Se a gente for levar em consideração várias áreas da vida, vamos dar um exemplo aqui do YouTube. Eu recebo milhares de comentários nos meus vídeos quando eu falo com vocês, né, sobre saúde física, emocional, em que eu trago as minhas abordagens, o meu conhecimento das minhas duas profissões, e as pessoas elas colocam assim para mim: nossa, doutora, muito obrigada por esse conteúdo, isso me ajudou muito, por essas informações, era tudo que eu precisava escutar. E as pessoas ficam muito felizes em verem profissionais gravando conteúdo. E isso depende da comunicação desse profissional. Quantos profissionais têm muito conteúdo a ser compartilhado, mas eles têm uma trava? Não conseguem se comunicar e por conta disso eles acabam não desenvolvendo essa carreira solo da maneira como ela poderia estar sendo desenvolvida, não conseguem expor o seu trabalho e como consequência ajudar outras pessoas, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Então isso tem totalmente a ver, está totalmente ligado com a saúde emocional, como você se vê, com a sua autoconfiança. A comunicação é a sua expressão interna. Então, por isso que eu já falei em vários episódios com outras profissionais, trazendo dicas para você se comunicar melhor. E quando você aprende a se comunicar melhor, tudo na sua vida prospera. Até os seus relacionamentos com o seu marido, com o seu filho, tudo é o diálogo. E hoje eu trouxe uma fonoaudióloga, porque eu nunca trouxe uma profissional que ajudasse você a desenvolver a sua comunicação através de um treino. Porque tudo na vida é um processo. Eu falo para os pacientes que para ele corrigir a postura que causou a hérnia de disco dele, ele tem um processo a ser percorrido nesse tratamento, nessa conduta fisioterapêutica, e é um processo para a gente condicionar esse novo corpo. Isso exige exercício. Para você ter um corpo mais forte, você precisa frequentar a academia. Eu falo muito isso no canal, é o que a gente conversa aqui. E a fonoaudiologia, ela entra nisso, ela faz parte de uma equipe multidisciplinar de medicina integrativa, que vai incluir vários profissionais. O trabalho da fono, ele não é só para reabilitar alguém, mas principalmente para ajudar você a prevenir problemas futuros, e muitas vezes emocionais e posturais, porque nós estávamos conversando aqui da íntima relação da postura com a respiração e da sua comunicação. Então, a Tatiana está aqui hoje para contar para nós um pouco mais, né, sobre esse trabalho, essa profissão tão maravilhosa e como que a fonoaudiologia pode ajudar você a trabalhar a sua comunicação, a prevenir problemas mecânicos, posturais e até emocionais futuros. E ela estava me contando que é exercício o tempo todo, né, Tatiana? Exato. Na verdade, o treino ele é muito importante, como você mesmo falou, né? Muitas vezes o paciente ou aquela pessoa que quer melhorar a sua voz ou a sua comunicação, a sua fala, o ritmo da fala, né? Isso tudo demanda de avaliação e treino, né? Treino diário, são etapas, né? A gente tem os processos, então esse paciente chega, ele é avaliado, a gente entende essa queixa, tem pessoas que
tem vergonha de falar em público e isso afeta a comunicação. Tem pessoas que têm uma alteração de dicção, uma alteração fonoarticulatória, tem aquele S que fala mais puxado, e aí fala, eu não consigo me sentir seguro, porque eu acho que a minha articulação, ela não é uma articulação precisa, ela não passa confiança, não passa o meu conhecimento de uma forma assertiva pro meu público. Então, na verdade, a fonoaudiologia tem um papel muito importante, através de exercícios, através de uma avaliação assertiva, com esse paciente. Isso vai trazer para ele autoconhecimento, né, Tatiana? Total. Muito, porque está muito interligado com o emocional, está muito interligado com o que ele quer. Né? O que eu quero passar para o meu cliente, ou o que eu quero passar para as pessoas que eu vou abordar, que conhecimento eu quero passar, ou como eu vou passar esse conhecimento. Como eu me vejo. Exatamente, né? Então, muitas vezes eu tenho alguns pacientes que falam para mim assim, mas eu acho que a minha fala é uma articulação muito fechada, por exemplo. Então, nós vamos trabalhar exercícios para que a gente faça uma amplitude, que tenha uma maior amplitude na fala. Isso melhora muito, melhora tanto a questão do volume de voz, como também a melhor articulação, claro. A gente sabe que uma articulação um pouco mais funcional. Exatamente. Então a gente tem uma articulação que, se ela for muito fechada, a gente vai ter uma fala mais baixa, uma articulação que não vai ser tão precisa, dependendo do local onde você está e do ruído, você não vai conseguir ser ouvido, e tudo mediante exercício. E quando a gente fala de articulação, a gente está falando de função. O papel da fisioterapia é devolver função. Onde existe função, não existe lesão, não existe patologia. A gente avalia, na verdade, as disfunções que chegaram naquela lesão. E boca é um captor postural muito importante, envolvido na postura. Nós estávamos conversando aqui, já falei várias vezes em muitos vídeos, que o sistema manducatório, que a articulação temporomandibular, ela é um grande captor postural. O captor postural é o que manda a informação, né, para o sistema nervoso do posicionamento daquelas estruturas perante a outras estruturas dentro de uma biomecânica, porque tudo no corpo é conectado. Sim. E se o paciente não articula bem, quando a gente faz avaliação de RPG, Tatiana, quando a gente chega nesse sistema, a gente avalia a oclusão, e é aí que eu encaminho para um orto, para corrigir, porque se tiver alteração da maneira como o paciente fecha a boca, vai interferir em todo o posicionamento da coluna, porque vai interferir nos músculos da mastigação, que tem uma relação intrínseca com a coluna. Tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, como que uma disfunção temporomandibular afeta a sua coluna. E aí, quando a gente chega na função da articulação da ATM, a gente faz um teste de abertura de boca. Então, o mínimo que o paciente precisa abrir para que essa ATM seja funcional e não acarrete problemas, tanto na fala quanto na postura, é o mínimo de 2 dedos. Né? E aí eu vejo o quanto que ele abre. Tem paciente que não abre, tem paciente que ele abre assim, ó. Exato. E são um dedo, e são esses que falam muito baixo, já estão com uma postura assim, porque uma coisa vai levando a outra, uma hipercifose, o ombro protuso, e aí começa a desenvolver uma timidez tamanha, né? A gente nem consegue entender o que ele fala quando a gente dá os comandos. Nós damos os comandos desses exercícios posturais. Então, olha o quanto que isso é importante. E a fono tem técnicas para melhorar essa mobilidade dessa articulação, para melhorar a função de abertura de boca, né? Sim, sim. Dentro da fonoaudiologia existe técnicas para melhorar, mesmo porque se a gente não conseguir melhorar essa abertura de boca, o ciclo mastigatório mesmo, a gente tem uma mastigação inadequada, a gente vai ter uma deglutição inadequada, a gente vai ter uma respiração inadequada também, né? Então a gente vai ter as protusões de língua, que é aquela língua mais anteriorizada, a gente vai ter um paciente que dorme de boca aberta, e ele vai dormir mal, na verdade. Então, assim, realmente é uma alteração que vai afetar várias áreas da vida. Então, não é a postura, é o sono. Muitas vezes esse paciente ele tem problemas emocionais também. Então, dentro dessa equipe é super importante o dentista, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta e o psicólogo. Apesar de muitas pessoas entenderem que somente indo no dentista, né? Mas não, a gente tem
essa ampla área multiprofissional, né? Não adianta só a gente precisa ir na causa, porque muitas vezes existe um problema emocional por trás. E a gente não sabe, e essa pessoa vai dormir, ela vai apertar o dente, isso vai causar uma alteração na ATM, né? E eu acho que é super importante, eu acho que a gente precisa realmente fazer esse treino, porque a gente consegue restabelecer função de mastigação, de fala e de deglutição. Ou seja, você entra com os exercícios para melhorar essa mobilidade articular, devolver essa amplitude de movimento, devolver função, mas aí o paciente vai dormir, tem uma ansiedade, aperta, tem bruxismo, aí não tratou a ansiedade, mas está com a placa, olha a importância, né? Aí ele volta para você na sessão, não, mas eu fiz os exercícios, mas ele continua com aquela articulação pequena, sem função. Exato. Esse paciente precisa de muita conscientização, na verdade, de todos os profissionais envolvidos no caso. Né? Porque não adianta ele usar a placa e não fazer exercício, ou fazer exercício, não usar a placa, ou ele naquele momento está com algum problema na empresa, no trabalho, então está num período de muito estresse, então ele vai dormir estressado, ele, sem perceber e naturalmente, ele faz o apertamento dentário, né? E isso desregula tudo. E a gente falando de exercício, eu vejo por mim, por exemplo, esses profissionais que gravam muito vídeo, que falam muito. Além de eu gravar muitos vídeos, eu também falo muito na clínica, porque uma consulta minha demora 1 hora. Eu falo muito para explicar para o paciente tudo que ele tem, por que ele tem, como que ele vai tratar. E eu percebo que, muitas vezes, a minha voz começa a falhar no final do dia. A minha garganta fica cansada. Eu me sinto muito cansada, a minha voz fica rouca, ela falha nos vídeos. E eu já ouvi cantores, por exemplo, a Ivete Sangalo. Quando ela vai fazer um show, carnaval, ela fala, a minha fono, ela sempre mostra, eu tô com a minha fono aqui, já tô fazendo os meus exercícios, inalação, hidratando, água. Tem alguma dica para você prevenir uma rouquidão? Se você sabe que você vai dar uma palestra ou que você vai gravar muitos vídeos, como no meu caso, um dia de trabalho que você usa muito a voz. Quando eu dava aula em academia, então, era terrível. Eu tinha que dar aula com microfone, porque era a música em cima de mim, tem aquela adrenalina de você gritar durante a aula, eu já falo alto, e eu sofria muito, muito mesmo. A minha voz já é rouca, né? Então, existem técnicas? Como que você pode dar uma dica? Tem algum exercício para a gente melhorar o fortalecimento da nossa voz, para evitar uma falha, uma rouquidão? Bom, primeira dica fundamental, água a temperatura ambiente. Sim. Essa água ela deve ser temperatura ambiente, ela não pode ser uma água gelada, porque vai causar um choque térmico na prega vocal. Segundo, existem exercícios suavizadores e existem exercícios para aquecer as nossas pregas vocais. Né? Então, se a gente pensar, por exemplo, você que usa a sua voz profissionalmente. Sim. Super importante aquecer ela antes de usar. Né? É como na academia. Academia. Igual. Vamos fazer um exercício. Mas se eu não alongar primeiro, o risco da lesão muito ele grande. É enorme. Né? Então, o que a gente faz? A gente faz exercícios de aquecimento. Um deles, que é super simples e fácil, é a vibração de língua. Como? E aí, na verdade, vai ser algo leve. A gente não vai... Não é alto. É suave. Suave? Não pode deixar a respiração finalizar. É importante. Pense você que quando a gente está conversando, vamos dar uma palestra e eu não paro para respirar, para concluir o meu pensamento, para concluir a minha frase e dar continuidade à seguinte. Chega uma hora que você começa a perceber uma pressão na corda vocal. Até ser cura. Exatamente. Mas por quê? Porque essa velocidade está muito rápida, na verdade, e aí acabou o ar. A gente fala a gente fala na expiração. Então, a gente inspira, e quando nós expiramos é que nós produzimos a voz. Então, você imagina, a mesma coisa com o exercício. Se eu ficar... até acabar o meu ar, ao invés de melhorar, ao invés de ser benéfico, ele vai prejudicar, porque você vai sentir essa pressão. Da mesma forma quando a gente fala. Então, esse é um exercício ótimo para aquecimento vocal. E lembrando... Quanto tempo você faz? Assim, 1 minuto, 30 segundos? Não, você pode fazer 10 vezes. 10 vezes. Curtos, não precisa ser muito longo. É simples. Exato. Olha, eu nem consigo fazer direito.
Ele é um dos exercícios que é ótimo. É muito bom, realmente. E assim, repouso vocal é importante também a gente fazer, o repouso vocal. É importante reduzir chocolate, principalmente nos dias que vai falar um pouquinho mais. Exato. Reduzir café, chá, gengibre. Tem gente que adora uma balinha de gengibre, né? Na verdade, a bala de gengibre, ela tem um efeito... O gengibre, ele tem um efeito analgésico. Então, quando eu chupo uma bala de gengibre, eu provoco essa sensação de analgesia. E se eu tiver com uma prega vocal cansada ou até mesmo já com o início de uma lesão, eu não vou perceber, porque está analgesiado pela bala de gengibre. Entende? Entendo. Então, o que vai acontecer? Eu vou achar que está tudo bem, que a minha voz está ótima, mas na verdade eu estou fazendo um esforço e não consigo perceber pelo efeito da analgesia. Então, muitas pessoas usam conhaque. Quem canta na noite, né, bebe, toma cerveja, mesmo que ela seja gelada, mas você pensa que eu estou lá cantando, usando a minha voz, então ela está aquecida. E eu vou lá e tomo algo gelado. Choque térmico. O choque térmico é muito prejudicial às cordas vocais, às pregas vocais. Muito, extremamente. Olha que interessante. E você sabe que esse exercício de vibração, é de vibração que você falou? Sim, vibração. Em uma das aulas que eu estudo a neurociência, a psicologia positiva, que eu estudo muito isso, faço pós. A gente estava falando da importância, né, da estimulação do nervo vago, que é um nervo que ele é um mediador. Na verdade, ele é um nervo do sistema nervoso parasimpático, que é o que nos acalma, nos equilibra, né? E ele é um modulador desse sistema. Então, nós temos várias maneiras de estimular o vago, uma delas é a respiração diafragmática e a vibração das cordas vocais. Eles estavam falando sobre isso, que por que os monges usam muito... Então, não só essa questão de vibrar a língua, mas de usar essa fonética de um som fechado para estimular as cordas vocais, para você estimular o vago. E ela até fala assim, cantar. Você está triste, experimenta cantar. Como você se sente bem quando você começa a cantar? Não só ouvir uma música que você goste, mas você cantar a música, né? E eu estava pensando nisso agora. Então, essa seria uma técnica não só de aquecimento, mas para ajudar essa pessoa a se preparar emocionalmente para aquele desafio dela falar em público, dela gravar um vídeo, dar uma palestra. Sim, a gente também indica muito a respiração diafragmática que você comentou. Porque, na verdade, na respiração diafragmática, a gente tem um maior aporte de ar, né? Então, a gente consegue articular melhor e a gente também consegue falar uma frase com mais clareza. Então, um dos exercícios que a gente também faz dentro das terapias fonoaudiológicas é a respiração diafragmática. Então, a gente deita o paciente, a gente ensina para ele como deve ser feito, porque qual que é o hábito? Encolhe a barriga. E para encolher a barriga eu não consigo respirar com diafragma, né? Não. Então, na verdade, todo mundo encolhe a barriga, estufa o peito. Né? Então, e aí a gente reeduca, na verdade, esse paciente para que ele também utilize essa respiração diafragmática para melhorar a voz. E quando a gente fala de entonação, né, como a nossa voz reflete quem somos? Na sua experiência profissional, como que você pode orientar um paciente que tem uma entonação baixa, que não passa segurança, e ele precisa passar segurança para ele poder comunicar o que ele faz? Como que você pode ajudar ele a melhorar a entonação, subir essa... Tem exercício para isso? Sim, tem. Eu tenho até um caso que é de um professor, né? Ele é um professor universitário, já foi meu paciente na ocasião, e ele falava assim, ele chegou para mim no consultório e ele falou assim, doutora, agora depois que a gente passou a pandemia, a gente estava no final da pandemia, a gente já pôde voltar para os atendimentos, e ele falou assim, eu estou me gravando e eu me vejo, e é horrível. E aí eu perguntei, mas por quê? Ele falou assim, porque se eu fosse o meu aluno, eu não sentiria credibilidade no meu tom de voz. Olha, a comunicação não verbal. Exatamente. E aí fui lá, falei, me manda todas as suas gravações, eu quero ver como é que é.
E isso interfere muito, principalmente emocionalmente. Eu não estou com uma voz preparada para dar aula, mas eu preciso dar aula, porque ele era um professor contratado de uma universidade. E a gente começou um trabalho com ele, foi um trabalho semanal, ele ia para as terapias 2 vezes por semana. Então eu ensinava algumas técnicas, entre elas também tinham técnicas de aquecimento vocal antes, tinha exercícios para impostação vocal. Eu comecei a fazer ele usar retorno para ele começar a se ouvir, porque é muito importante. É diferente a gente se ouvindo quando tem retorno. É muito bom. Né? E a gente começa a perceber e a gente começa a modular a nossa fala. Né? A gente começa a modular essa entonação. É assim que eu quero. Não, não é assim. Nós fizemos tratamento durante 3 meses e foi muito interessante porque ele falou assim, numa das últimas sessões, ele falou assim, nossa, eu quero te agradecer muito porque os meus alunos, eles não sabem que eu venho aqui, mas todos eles perceberam a mudança de como eu tenho dado aula. E o mais interessante é que você resgata a autoconfiança do paciente. Porque, na verdade, a comunicação está muito ligada à questão emocional, né, à questão de autoafirmação. E isso influencia muito quando você vai dar uma palestra, quando você vai fazer uma oratória, seja ela qual for, mesmo que você domine, se você estiver nervoso, inseguro, alguma coisa vai acontecer. Pode ser que as pessoas não percebam. Na maioria das vezes as pessoas não percebem. É muito mais a gente que percebe. Mas, ainda assim, eu acho muito importante esse tipo de tratamento para as pessoas que queiram melhorar a sua condição de comunicação, vocal. Faz todo sentido. Fala, articulação. É muito importante. O contrário também é verdadeiro. Uma pessoa que fala gritando. Sim. É a mesma coisa. Exatamente. E é treino. São os extremos, né? E é treino. Né? Não existe poção mágica, não existe medicamento. É treino. É treino, exercício, é treino. Foco, exatamente. Dedicação. Exatamente. E eu falo que é até um treino de autoconhecimento, né? Porque é muito difícil a gente chegar naquele momento em saber, é aquilo que eu quero para mim? Eu realmente vou atrás disso? Eu quero realmente, reduzir o meu volume de fala, porque eu não estou passando credibilidade. Quando a gente tem alguém ou algum orador com uma fala com volume alto, isso passa muita agressividade. Agressividade. É a agressividade que eu quero passar? Por que eu estou sendo agressivo? Quando você está sendo agressivo, dependendo da ocasião, você não está sendo assertivo. É isso mesmo. Então impacta muito. Muito. Impacta muito no que você quer passar, no que você quer vender. Na venda, então? Demais. Muito. Demais, demais, demais. E isso a gente atrela às expressões. Sim. E depois que ele desenvolve a fala com confiança com uma fono, aí ele vai evoluindo. Aí ele vai alinhar com a expressão facial, com as mãos. Porque uma coisa é eu falar e não mexer nada intacta, só a boca. Exato. Outra coisa é eu praticar uma sincronia de movimentos. Sim. Eu vou passar muito mais... vai gerar outro impacto na pessoa que está me assistindo. É como eu falo, não é o que eu falo. É como eu falo. Né? E sabe qual é o maior impacto que eu entendo? Né? E esse é um dos pilares do meu trabalho. É a conexão. Quando você fala e sabe como se expressar, tanto verbalmente quanto expressão corporal, você consegue se conectar. Então você se conecta com o seu paciente, com o seu público, Sim. com o seu cliente, né? Isso é o mais importante. Eu acho que tudo começa na conexão. Então, se você tem uma comunicação assertiva, com certeza você não vai errar na conexão. E aí você vai ter o quê? Bons frutos, você vai conseguir o seu objetivo. É isso. E tudo é treinável, viu, gente? Tudo é treinável, porque o nosso cérebro ele tem um poder extraordinário que chama-se neuroplasticidade. Então, ele se adapta a novos aprendizados, e aí você faz novos neurônios, novas sinapses e faz novos circuitos. Sim. Então, você deixa de ter aquele comportamento que você tinha antes, de falar baixinho, de não ter uma postura para se comunicar. Isso vai repercutir na sua confiança. Porque quando você assiste um vídeo seu, você fala assim, nossa, eu consegui transmitir a mensagem.
articulando bem. E aí você vai mudar o quê? A tua postura, é automático. Sim. E o contrário é verdadeiro, né? Uma pessoa com uma postura ruim, uma hipercifose, vai interferir em diafragma, em respiração, que vai interferir na minha comunicação, na abertura de boca. Por isso que é um trabalho de uma equipe multidisciplinar. Exato. E essa pessoa acaba não trazendo autoridade dentro do assunto que ela domina. E muitas vezes ela domina muito bem. Mas se ela não é treinada, ela não consegue passar essa credibilidade. Exatamente. Né? Ela precisa... E aí vai entrar o autoconhecimento, Sim. esse olhar, né, para dentro, entender como que você faz para ser assim, né? A gente tem que buscar isso. E o remédio não vai fazer isso. Jamais. Evita tomar ansiolítico. Claro que as medicações, em muitos casos, são necessárias. Por isso que a gente tem todo um trabalho de uma equipe multidisciplinar. Mas não que você vá tomar a vida toda. E a gente buscar esses profissionais para nos dar essa orientação, fazer exercício. A gente estava falando da importância, né, do paciente que tem consciência corporal quando a gente vai trabalhar com exercício em qualquer área. Eu lá na clínica com RPG, com posturologia, ela na fono, um paciente que não conhece o próprio corpo em movimento, na hora que você passa as práticas, ele demora muito para fazer a ligação, né? Porque ele não tem uma consciência corporal treinada, desenvolvida. Exato. E também o exercício vai trabalhar muito a questão emocional, porque ele muda a química do seu cérebro. Então, o paciente deprimido, frustrado, ou o paciente ansioso, ele tem que fazer exercício. Na verdade, todo mundo tem que fazer exercício, né? Todos nós. Sim. Isso Com faz certeza. total diferença. E com relação à gagueira, tem tratamento na fono? Sim. Existem tratamentos para gagueira na fono. Lógico que a gente precisa muito do apoio, da ajuda e do atendimento psicológico, porque a gente sabe que em muitas situações essa gagueira, ela tem uma causa psicológica, mas é muito importante também as pessoas saberem que até os 3 anos de idade, a gagueira, ela não é considerada patológica. Ah, é? É. Até os 3 anos de idade, ela não é considerada patológica. Ela é realmente uma... Ela aparece no movimento de aquisição da fala da criança. Então, você pensa que essa criança está ali explorando e conhecendo tudo. A linguagem está a todo vapor e ela quer externalizar aquilo da melhor e mais rápida forma possível. E aí acontece de vir essa gagueira. A gente chama de gagueira transitória. Transitória. Exatamente. Porém, é muito importante levar o seu filho no fonoaudiólogo se ele gagueja, mesmo ele tendo próximo aos 3 anos ou menos de 3 anos, porque é importante orientação fonoaudiológica, senão essa criança ela pode perpetuar essa gagueira. Sim. Dependendo das condições e do ambiente em que ela vive. Como, por exemplo, respira para falar. Muitas famílias chegam no consultório assim, olha, doutora, eu já estou fazendo tudo. E aí eu pergunto, mas o que é tudo? Ah, não, eu peço para ele parar, eu peço para ele ficar calmo e eu peço para ele respirar. E aí eu te pergunto, quando você está falando, você gosta de ser interrompida? Não. Aí gera mais e aí ansiedade. Isso gera uma ansiedade, gera um nervosismo, que aí vira uma bola de neve, na verdade. Eu tô achando que eu tô ajudando e não estou. E tem muitas crianças que elas perdem um pouco o interesse de falar porque elas sabem que a hora que elas forem falar, alguém vai falar para ela, calma, espera, respira primeiro. A gente não respira primeiro, né? É automático. A fala é automática. Eu tô aqui conversando com você, eu não pensei faz 5 minutos no que eu ia falar, né? Ela é muito automática. Então, a hora que eu paro, e peço para você fazer qualquer outro tipo de situação, qualquer outro tipo de coisa, o que acontece? Você esquece. É a mesma coisa quando você está falando alguma coisa e alguém te interrompe, e aí você fala, ai, não lembro. Isso vai paralisando o processo de aprendizagem. Exatamente. Olha, que interessante. Exatamente. Ele, na verdade, faz o quê? Ele faz com que aquela linha de raciocínio da fala, ele interrompe a linha de raciocínio dessa fala, né? E a gente tem uma velocidade de fala também. Tem. E, na verdade, nessas crianças acontecem isso. Se elas não são orientadas ao que, de fato,
deve ser feito, essa criança, de uma gagueira transitória, ela passa a ter uma gagueira patológica. Permanente. Exatamente. Sim. Eu vi uma vez, eu não lembro quem, acho que foi no Instagram, que estava falando sobre comunicação, ele falou que fazia fono, um palestrante, eu vou lembrar quem é. E ele falou, olha, eu faço fono, é igual ir no psicólogo, fonoaudiologia para quem trabalha com comunicação, para quem trabalha com voz, né, trabalhando, dando aula, enfim. E aí ele falou assim que um dos exercícios que ele faz, eu achei tão legal, e aí eu fiz uma vez, e falei, gente, não é que melhora mesmo? Eu vou te perguntar, da caneta. Põe a caneta na boca, aí ele falou assim, tem que falar de janeiro a dezembro, sem soltar a caneta. E depois, o alfabeto, assim, né? Na verdade... Janeiro, fevereiro, março, abril. Gente, eu comecei assim, ele vai pro espelho. Aí você fala, diz que a fono dele começou assim com ele, porque ele não abria a boca, ele falava muito fechadinho. Eu achei tão legal essa dica. Na verdade, a ideia é você ter uma amplitude na articulação. Né? É isso que esse exercício... É a ideia. É isso que esse exercício propõe. Favorece e propõe. Porque a gente precisa abrir a boca para falar claramente, né? Claramente. Então, tem que ser assim. Quando a gente... Óbvio que a gente não vai falar abrindo exageradamente quando a gente está ou aqui ou numa palestra. Mas quando a gente vai treinar, a gente faz isso até um exercício que solta a musculatura. Porque se você parar para pensar, você fica com uma musculatura mais leve e mais solta Fica, depois. eu senti isso. E a ideia é essa. É essa. Porque aí, o que acontece? Eu tenho um padrão mais fechado. Sempre um padrão mais fechado. Minha musculatura vai estar sempre o quê? Encurtada, vamos dizer assim. E aí eu encurto tudo e a minha postura Exato. Começa... Então, na verdade, existe também uma musculatura mais encurtada facial. Não é porque ela é menor, ou porque... Mas ela também... Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa melhorar essa amplitude. Então, esse exercício da caneta, sim, ele é um exercício que é bastante utilizado também para melhorar essa articulação, para melhorar a amplitude da articulação. E repetir aquelas frases que é muito difícil de falar, que é tudo com P. Como é que chama isso? Tudo com P, tudo com X. Eu já li também algo sobre o pato perdeu, coisas assim, sabe? Que, é assim, difícil. A gente pode trabalhar velocidade de fala com isso. 3 tigres tristes. Isso. É super difícil. Super difícil. Eu comecei a tentar. Gente, eu só fui acertar na 10ª. São os trava-línguas. Destrava-línguas. É esse nome. E, na verdade, também. É para você trabalhar também a articulação, para você trabalhar velocidade de fala. São exercícios que também são muito utilizados dentro da terapia fonoaudiológica. E a terapia com a fono, ela também vai melhorar muito a deglutição do paciente, sim, né, doutora? E a deglutição, estando saudável, funcional, vai melhorar todo o sistema digestivo do paciente. E vai repercutir no intestino, que vai repercutir nas emoções. E uma curiosidade também em relação ao sistema gastrointestinal é que se eu não mastigo bem, se eu não engulo bem, não degluto bem, eu posso ter uma gastrite, Exatamente. Eu posso ter uma úlcera, eu posso ter refluxo. E este refluxo agride as pregas vocais. Agride muito. E causa rouquidão, causa faringite, afonia, exatamente. Então, olha como tudo hérnia de hiato. Sim. E aí, na verdade, muitas vezes, a gente tem bastante paciente, estou com problema vocal. E a gente começa a trabalhar esse paciente, a gente avalia, e esse paciente não melhora. Esse paciente não melhora, e quando você vai pedir uma avaliação com um médico gastrologista, a gente descobre que ele tem refluxo. O que acontece? Esse refluxo não é uma vez que a gente vai ter refluxo que ela vai agredir a prega vocal. São várias. É a recorrência. É a recorrência desse refluxo. Então, é importante, sim, deglutir. Uma das áreas da fonoaudiologia é a reabilitação e habilitação de deglutição, né? Até em pacientes neurológicos também. E é algo de suma importância, porque os prejuízos são inúmeros. Inúmeros. Sim. Para toda a parte fisiológica, né? Não é só da fala, não é só da voz. Sim.
E eu acho isso tão importante, esse trabalho preventivo com a fono, para desenvolver a comunicação e, como consequência, a autoconfiança, que eu acredito que psicóloga e fonoaudióloga e fisioterapeuta deveriam estar nas escolas. Nem que fosse uma vez por mês. Ontem eu tive reunião lá na escola do meu filho com a diretora, para a gente falar sobre outros assuntos com relação a ele lá. E eu tava comentando com ela sobre isso. As escolas, elas devem procurar essas profissionais para levar essa orientação para essas crianças, porque a escola cobra muito o quê? Tem que desenvolver a comunicação da criança. Então, desde que eles aprendem a ler, pelo menos lá na escola do meu filho é assim, tem que ler um livro e apresentar lá na frente. Muitas crianças travam. Sim. E aí eles têm que apresentar, olha o nível. No inglês, eles têm que apresentar uma peça para os pais em inglês. Então, assim, é um monstro para o meu filho isso. Primeiro que tem toda uma questão de timidez. Sim. Né? Ele vai para um palco. Vai ser um personagem, que não é ele. E vai falar em outra língua? Então, olha a exigência. E criança é pura emoção, né? Só Sim. o sistema límbico que está ali atuando. E aí, se essa criança tem umas aulas com a fono, e ela trazer todo esse autoconhecimento, essa autopercepção, esses exercícios, porque uma vez que ele faz o exercício, que ele treina, ele vai se sentir mais confiante para apresentar. Aí, quando chega na universidade, qual que é o maior fantasma dos universitários? O TCC. O TCC, isso não muda, E né? aí ele vai buscar aquela lembrança lá atrás. Eu lembro quando eu me apresentava. Pronto. E eu morria de medo, não dava certo. Confirmou o trauma. Exato. Então, olha a importância, né, de para quem pode fazer esse investimento, que é um investimento. A nossa saúde é um investimento. Procurar profissionais multidisciplinares, né, doutora? Sim. Eu acho que até mesmo para uma avaliação. Sabe? Muitas vezes as pessoas não vão por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Exatamente. Eu acho que a falta de conhecimento breca. Porque eu acredito que muitas pessoas entendem que o psicólogo, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional... Sim, o TO. Eu só tenho que procurar quando eu tiver alguma coisa. Eu vou ter algo, eu vou procurar. Muitas vezes não. Olha, eu quero ir para ter uma orientação, eu quero ir para conhecer, para saber se me beneficia em alguma coisa. Mas isso tem tudo a ver com autoconhecimento, né? A partir do momento que eu vou olhar para mim e eu começo a buscar o melhor para mim, eu consigo ter mais clareza de que eu posso ir em um profissional simplesmente para ele me avaliar e entender se existe algo que eu posso melhorar, né? E sempre existe. Sim. Sempre tem, né? Nós somos seres emocionais. Todo problema, toda lesão, toda doença, metade é emocional, psicossomático. E quando a gente fala de coluna, articulação, falo muito isso no canal. Metade é postural, metade é postura disfuncional e a outra metade é psicossomática. E quando você trouxe a questão do refluxo, me veio aqui, né, sobre a medicina chinesa, que eu trabalho há tantos anos com a medicina chinesa, a fitofórmula, né? Nossa patrocinadora, que são as fórmulas magistrais chinesas que eu prescrevo para os meus pacientes. Quando a gente vai tratar um padrão de uma síndrome energética, que é assim que nós chamamos, né, que é um padrão de desequilíbrio energético, que na verdade vamos aqui simplificar, entre sistema nervoso simpático e parasimpático, existe um desequilíbrio, eu começo a manifestar sintomas físicos e emocionais, e a gente vai avaliar a ansiedade. O estômago é um órgão que ele carrega, ele somatiza toda a ansiedade. Tem pacientes que têm uma alimentação exemplar, mas ele é tão estressado que ele tem gastrite nervosa. E ele tem refluxo, porque o refluxo pra gente, na medicina chinesa, é uma deficiência do Qi do estômago. O Qi é a energia que deveria estar, porque aí a comida volta. Se eu não tenho energia para digerir, mandar para baixo, aquilo volta. Então, o Qi é energia. E o estômago, ele é um acoplado do baço pâncreas, e os dois na medicina chinesa, a gente vai para o elemento terra, que é pensamento. Olha que coisa, né? Tudo. E ansiedade é o quê? Um excesso de pensamento e preocupação, uma mente no futuro. Por isso que eu amo tanto a medicina chinesa. Gente, ela é extraordinária. Ela
se encaixa em toda a medicina integrativa, tudo que a gente está vendo hoje em evidência. E hoje, estudando a neurociência, a epigenética, a psicologia positiva, eu entendo por que ela dá tanto certo. Aliás, para quem sofre com gastrite, má digestão, essa deficiência do TI do estômago, a gente até começa com uma fita chamada 093, né? Chamada não, o número dela, porque os nomes eles são em mandarim, né? Então, elas têm um número aqui do lado. É uma erva chinesa, uma fórmula chinesa que você toma após a refeição e você vê o quanto que os teus sintomas dessa deficiência do TI do estômago começam a melhorar. Ela trata uma gastrite leve. Mas olha que interessante. Aí o paciente fala assim para mim, doutora, me dá uma fórmula para o estômago. Nunca é uma só, porque é um tratamento energético. A gente vai entrar com as outras para a gente conseguir harmonizar, equilibrar, né, esses patógenos que esse paciente está apresentando em outras estruturas e principalmente essa questão emocional, que a gente vai atuar onde? Na ansiedade desse paciente. Por isso que a acupuntura é tão importante para esses pacientes. E os adolescentes hoje estão cada vez mais ansiosos por conta das informações, dos estímulos que nós temos. Muita informação chegando Eles muito e rápido. nós, né? Sim. Todos nós. E o quanto que a ansiedade vai reverberar na comunicação desse adulto, dessa criança, desse adolescente. Muito. A gente já recebe atualmente na clínica muitos pacientes adolescentes, principalmente, para melhorar a velocidade da fala. A minha filha, por exemplo, eu falo, pode voltar. Não entendi nada. Eu falo, você não pode errar. Filha de fono. Meu Deus! Falando, não pode. E aí ela Ela volta, fala muito rápido? Muito. A mais velha fala extremamente rápido. Jura? Mas eu vou te contar um segredo, eu também falava. E é treino. É treino. É você saber o que é melhor pra você. Eu me pego falando rápido muitas vezes. E é treino mesmo. E isso inclui muito a autopercepção. Sim. De tanto eu ver os meus vídeos, eu estou agora assim, eu tô aqui agora consciente. Eu não ficava. Eu ficava no automático, entrevistando, agora não. Agora eu tô assim, ó, quando eu for falar, respira, pausa, olha pra ela, fique plena. Sim. Não fale muito alto, nem muito baixo. A questão do retorno influencia muito. Quando que eu percebi isso? Você trouxe agora e eu lembrei. Eu falo numa rádio que tem. Eu nunca tinha usado retorno. E eu já falei, sei lá, umas 10 vezes nessa rádio. Sim. Como eu melhorei a minha entonação. Porque lá eu tô me escutando. Parece que abre um mundo quando Gente, você se escuta no retorno. É incrível. É incrível como É incrível. isso faz diferença na comunicação. Muita. Eu passei a falar mais devagar, eu passei a falar com uma entonação mais suave. E isso reverberou na maneira como eu gesticulo. E quando isso também faz parte do treino. Você ir lá para sua casa, que nem eu fiz com esse meu paciente, professor. Falei para ele, dê aula para você. Isso. Dê aula para você. Sente na frente do computador, coloque o fone e comece a falar. Escorra a sua matéria para você mesmo. Imagina que você é o seu aluno. Exato. Como que você gostaria que o seu aluno... Você sendo aluno, como que você gostaria que o seu professor explicasse para você? Não Sim. é? E é um treino. Nós precisamos parar para nos ver. É muito importante isso. Não adianta só também, eu vou na fono porque eu preciso melhorar minha velocidade de fala, porque eu tô com uma articulação inadequada. Eu sempre peço para os meus pacientes, se veja, exercício sempre na frente do espelho. Sempre? Sempre, sempre. Eu adoro, sabia? Sempre. Eu adoro falar na frente do espelho. Sim. É uma coisa que eu sempre fiz, desde pequena. Eu dependo do ambiente, não pode ter espelho, porque senão eu não me pode. perco até A gente no até se espelho. perde. Mas é muito importante fazer os exercícios para que ele se veja mesmo, sabe? Até é uma questão de você mudar a sua expressão, você vê a sua expressão, Sim. você vê a sua postura, se você tá mais tá mais planadinho pro outro, se tá mais curvado. A autopercepção. Exatamente. É percepção do seu corpo, né? Eu acho que é muito importante isso. Senão a gente não consegue mudar, a gente não consegue se transformar. Não, a gente vai continuar no automático. Sim. Como que a gente vai fazer a neuroplasticidade, né? E a gente precisa ter um olhar
para isso muito, e é muito importante, porque cada vez mais a gente vê um mundo mais acelerado. Cada vez mais. Então, e esse olhar é muito importante. Muito importante. Então, é importante, né, o meu paciente saber, o paciente saber que não adianta ele procurar somente fonoaudiólogo. 50% do tratamento depende do paciente, os outros 50% do fonoaudiólogo. Eu falo isso para todos os meus pacientes na consulta. E olha que interessante, ela falando sobre o espelho, sobre a autopercepção, autoconhecimento. Esse é um exercício tão importante para a sua saúde emocional, porque isso vai colocar você no agora. E o que vai dar foco e vai te colocar no agora. Não tem como eu pensar no amanhã, ficar preocupada, ficar ansiosa, ficar respondendo a esses estímulos externos que estão numa velocidade tão grande, se eu estou me olhando e me treinando. Sim. Eu tô consciente, eu estou vivendo o momento presente. E essa que é a dificuldade das pessoas. A pessoa, ela tá pensando ou no passado ou no futuro, nunca é no presente. E quando a gente treina essa consciência, esse autoconhecimento, essa autopercepção de se colocar no agora, no foco, isso nos traz saúde emocional. Porque eu paro de viver em outras épocas. E é o que as pessoas, é o que está acontecendo com as pessoas. A preocupação excessiva. Sim. É uma mente que não para. Aquela voz, né, que deixa você maluca. Eu vejo os pacientes falando, mas ela não desliga, eu não consigo dormir. Eu penso. Quando? Nunca é agora. Porque a meditação faz isso, né? Você se concentra no corpo, na respiração. Sim. Tem os mantras para você, né, fazer esses movimentos com a boca, essas entonações, para quê? Tudo isso é para treinar o teu foco, te colocar aqui, ó. E aí as crianças não aprendem por quê? Porque não tem foco. TDAH. A professora tá explicando, ela tá assim, mas que roupa que eu vou amanhã na festa da... Ela já viajou, ela não tá nem escutando a explicação, né? Então é tão importante essa técnica que você tá passando, de Sim, se falar, muito. de treinar no espelho para trazer foco e consciência. Sabe por quê? Porque eu já tive pacientes que chegou para mim e falou assim, não, eu tô conseguindo fazer, tá tudo bem, eu faço enquanto eu vou pro trabalho. Eu falei, mas como? Dirigindo? Dirigindo. Uma postura totalmente inadequada, ele não consegue Não. de jeito nenhum. Não dá. Então assim, esse exercício na verdade ele tá fazendo totalmente de uma forma inadequada. E aí eu falo, olha, vamos voltar. Na verdade, hoje em dia, eu já pergunto, né? Na segunda sessão, eu já pergunto, conseguiu fazer os exercícios, né? Ou na segunda ou na terceira, dependendo de quanto tempo levou a avaliação. Então, eu já pergunto, como é que foi? Aonde você fez? Porque eu já sei que, atualmente, eles vão falar, não, eu fiz dirigindo. Meu Deus. Ai, Vai ficar mais ansioso, né? Fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. e não é só isso, e aí tem alguém do lado. Então, assim... Não é o momento dele, o exercício é para ele, para melhorar a saúde dele. Então tem que ter este momento de se olhar. E é muito. Hoje em dia é difícil. Eu tenho percebido um movimento ainda. É um movimento lento, mas eu acho que as pessoas estão começando a tentar resgatar esse olhar para si. Eu percebo porque, como eu estou há muito tempo formada. Hoje em dia as pessoas elas vêm já com uma outra mentalidade, sabe? De eu preciso me cuidar. Mas eu acho que ainda falta bastante. Falta muito. Eu acho que a gente tem que conscientizar. Tem. E eu acho que é isso que o seu podcast faz, inclusive, né? De poder trazer informação para as pessoas, para que elas possam se conhecer realmente. A gente tem esse objetivo, né, de trazer para as pessoas o autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele tira você do piloto automático. Porque isso nada mais é do que um piloto automático. Eu estou replicando um comportamento que eu venho repetindo há muitos e muitos e muitos anos, que já se tornou automático, igual dirigir. E aí eu não entendo por que eu não consigo atingir os meus objetivos. É porque eu não me conheço, eu nem percebo o que eu faço. O que eu penso, o que eu falo, como eu me comporto. Né? Exato. Então, acho que isso é o despertar da consciência, né, doutora? Eu concordo com você, e até mesmo porque se você quer mudar o seu objetivo, não adianta você continuar fazendo a mesma coisa. Não. Você não vai chegar em outro objetivo. Você vai chegar sempre no mesmo objetivo se você fizer sempre a mesma coisa. Para ter insanidade. Einstein já falava isso, né? É insanidade querer
resultados diferentes se você faz sempre a mesma Exato. coisa. Se eu não me engano, essa frase é dele. E como que a gente pode melhorar a nossa respiração durante a comunicação, quando você falou daquela pessoa que não respira, que não consegue pausar? Quando a gente fala de comunicação e respiração e pausar no momento certo, uma pessoa que me inspira é Obama. Sim. Né? Ele tem todo... Para mim, a comunicação dele é perfeita. Ele fala numa entonação, ele tem uma expressão facial congruente com o que ele está falando, o jeito que ele usa as mãos e a respiração. Ele pontua. Como que a gente pode conseguir se tornar um grande orador, não só treinando a parte de abertura de boca, ATM, a dicção, mas o principal, né, que é saber respirar enquanto você se comunica. Existe algum exercício prévio, igual aquele que você passou pra gente de aquecer as cordas vocais? Na verdade, o exercício, normalmente, nós respiramos, a gente tem mais uma respiração não diafragmática, por conta de, eu lembro que quando eu era criança, minha mãe falava, estufa o peito, a barriga. Encolhe a barriga. Encolhe a barriga, né? E até mesmo porque aí você melhorava a postura, né? Muitas pessoas, eu acho que ainda tem esse tipo de posicionamento, de postura na hora de respirar. O que a gente faz dentro da clínica e dentro das terapias e indica para os nossos pacientes é treinar a respiração diafragmática. Então, na verdade, nós colocamos esse paciente deitado, a gente faz ele ter este autoconhecimento, então a gente pede para ele colocar a mão no abdômen, um pouquinho abaixo um pouquinho acima, né, mais no abdômen, na região do diafragma, e para que quando ele inspire, ele consiga sentir, na verdade, que esse diafragma ele vai expandir, e depois é que esse diafragma, a gente fala, olha, o diafragma vai encolher. Às vezes eu coloco algo em cima, muitas vezes eu coloco até o celular e falo, olha, quando este ar entrar, o celular ele tem que levantar um pouquinho. Exatamente, porque esse paciente que ele não sabe, essa respiração vai ficar toda descoordenada. Vai. E aí eu não vou conseguir falar. Então, né? esse é o melhor exercício. Então, na verdade, é um exercício que dá muito resultado. Os pacientes conseguem perceber uma melhor capacidade de aporte de ar, eles conseguem perceber uma articulação melhor, uma melhora na velocidade de fala, porque eles conseguem completar a frase. Porque o que acontece é isso, né? Esse paciente que ele fala com uma velocidade aumentada, ele que, na verdade, quer falar o texto inteiro de uma vez. De uma vez só. Né? A gente também tem que sempre estar alerta para a questão realmente da ansiedade e do nervosismo, porque ela influencia muito na respiração, que influencia muito na velocidade da fala. Isso. Exatamente. E olha que interessante, na postura de RPG, o tratamento de RPG é respiração diafragmática full time, a sessão inteira, durante a postura, que é aquela finalização em que a gente coloca o paciente numa postura específica para corrigir a postura disfuncional de maneira global, dos pés à cabeça. Então nós temos posturas específicas para escoliose, posturas de cadeia posterior, que vão corrigir essas disfunções posteriores ou anteriores. É o tempo todo ele na posição, fazendo a respiração diafragmática. E a respiração, porque o diafragma é um músculo respiratório, ele vai influenciar na movimentação das costelas, né? Sim. Que elas trabalham na cinemática da coluna. Então, uma disfunção de costela vai repercutir na coluna e vai repercutir em toda a postura. E olha que interessante, e é uma respiração aliada a trazer o engajamento com o sistema nervoso parasimpático, com a calma, a meditação usa muito. Você começa a entrar em parasimpaticotonia, que a gente fala, né? Você consegue começar a criar um engajamento, fazer a higiene do sono para o sono vir, atua muito na insônia. Então, olha que interessante, é um exercício que vai atuar na postura, no emocional, na sua comunicação, na sua voz. Melhora o aprendizado, a concentração, oxigena mais o cérebro, né? Extraordinário. É incrível. E é algo que a gente faz o tempo inteiro. E a gente não tem noção, a gente não tem ideia o quanto você respirar de maneira adequada é benéfico. Muito. Eu vi o Américo Barbosa, um podcast dele, ele é PhD em meditação. E aí ele estava falando o quanto que a respiração
cura você. E ele estava falando sobre transtornos emocionais, respiração, meditação, enfim. Nós vamos falar sobre isso em outro episódio. E aí ele falou assim, qual que é o animal que vive mais? Aí eu fiquei assim, né? Qual será? Aí ele falou, a tartaruga. Sabe por quê? Porque ela sabe respirar. A respiração dela é perfeita. Olha, gente, eu não sabia. Olha quanto que vive a tartaruga. Sim. E olha como que a sua respiração influencia em toda a sua biologia, fisiologia, biomecânica. Muito. É impressionante. E doutora, para a gente terminar, nós temos uns minutinhos. Você é especialista em tratar pacientes com autismo. E a gente sabe que o paciente autista ele tem essa dificuldade, né? Com a comunicação, com a fala. Como que você trabalha isso? Sim, na verdade, atualmente a comunicação é algo que está sendo bem falado. A gente tem muita procura de crianças autistas que não conseguem se comunicam de forma inadequada. A gente tem muita criança não verbal, na verdade não falante, né? Então, essas crianças não falantes, nós fazemos a implementação da comunicação alternativa e aumentativa, que é uma comunicação através de figuras, na verdade, que ela tem excelentes resultados atualmente. E é muito importante dentro da equipe multidisciplinar, porque muitas vezes a ausência da fala, na verdade, ela é uma barreira de comportamento. Então, essa criança tem um comportamento inadequado, não é por conta de um problema de socialização, mas sim porque ela não consegue se comunicar. Como é que eu vou me expressar? Então, na verdade, a gente tem a implementação, claro que nem todos os autistas precisam da comunicação alternativa e aumentativa, que é algo que eu venho estudando muito, na verdade, venho estudando muito e tenho tido bons resultados junto às famílias. É uma estratégia onde a gente precisa de muito apoio da família, muito apoio da escola, né, que nós chamamos eles de parceiros de comunicação, na verdade. Então, a gente precisa muito desse apoio e a gente tem tido ótimos resultados, a equipe também. A partir do momento que eu consigo dar fala para essa criança, né, ela consegue eliminar e reduzir comportamentos inadequados. Então, você imagina... Vai trazer mais autoconfiança para ela. Sim, para ela, para a família. Para uma família que não sabe se a criança está com dor ou não. Gente, imagina, verdade, né? Pensa, uma criança que está com dor ou não. Então, de alguns anos para cá, não fazem muitos anos, mas quando eu me formei, se falava muito pouco de comunicação alternativa e aumentativa, mas de uns anos para cá, a gente vem tendo muito mais estudos nessa área. Eu acho que o Brasil, ele está com um olhar diferente também para esse tipo de comunicação, e o que tem feito uma diferença enorme dentro do tratamento do autismo, dentro das famílias principalmente. Muito legal, muito legal. Sim. Eu quero te agradecer muito a tua participação. Foi um conteúdo muito profundo, em que a gente conseguiu, acho que, trazer tamanha importância da sua profissão na vida de todos, reverberando em como que nós podemos expressar realmente quem nós somos através da nossa comunicação. Quero te agradecer muito, que você tenha cada vez mais sucesso na sua profissão e possa continuar ajudando todas as pessoas, os pais, os filhos, os colegas, os amigos. Muito obrigada, doutora. Mais uma vez eu quero te agradecer pelo convite, gostei muito de estar aqui, essa conversa foi extremamente gostosa e importante. Para todo mundo que te vê, que está aqui. Eu gostaria de deixar o meu @, @fonotatileal_, se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tanto os profissionais quanto as famílias, eu estou à disposição para ajudar no que for possível para melhorar a sua comunicação. E, doutora, é um trabalho que ele pode ser feito online também, né? Sim, eu tenho pacientes online. Tem, né? Sim, muitas famílias me procuram, até famílias de outros estados me procuram ajuda realmente, e a gente consegue ter um tratamento efetivo mesmo. Sim, porque a gente acaba treinando essas famílias. É isso que a internet nos trouxe, né? Além da gente poder propagar o nosso conhecimento para vocês, para o mundo todo, nós podemos prestar esses atendimentos, né, para pessoas que estão em outros países. Eu faço muitos atendimentos também, muitas consultas online, ajudando as pessoas a terem qualidade de vida, a escolherem os exercícios certos para que
essas pessoas que têm essas patologias e elas terem qualidade de vida. E o trabalho dela também traz essa oportunidade. Então, eu deixo aqui para você os contatos dela. Na descrição desse vídeo também nós vamos colocar, tá? Então, é só você clicar, procurá-la nas redes sociais. E eu quero agradecer você, sempre, a sua audiência. Muito obrigada por estar aqui comigo. Lembrando que se você não é inscrito no canal, dá uma olhadinha lá. Se inscreve, ative as notificações, porque você vai continuar recebendo um conteúdo riquíssimo de outros profissionais e também os meus vídeos, tanto dos meus vídeos aqui do canal, como do podcast Agora é a Hora. E compartilhe com outras pessoas. Quando você compartilha, você propaga esse conhecimento, você ajuda o canal a crescer. Eu posso continuar ajudando não só você, como também outras pessoas. Isso também vale pelos comentários. Quando você comenta, você mostra para o YouTube que o conteúdo, que o episódio, que o programa é relevante e ele passa a entregar mais e nós vamos conseguir assim levar a nossa mensagem para muitas pessoas. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais. Gratidão, muito obrigada e até o nosso próximo episódio.